Meus irmãos, na última oportunidade que nós expomos Mateus, nós vimos uma breve introdução a esse bloco de ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, apontando então uma forma de mudança na forma em que Jesus se comunicava com a multidão. Agora, de maneira pública, ele falava por meio de parábolas. Nós vimos o que é uma parábola e vimos por que o Senhor fez uso delas. E isso, meus senhores, é algo que nós não podemos esquecer. Era o ponto principal daquela ministração para todas as parábolas que nós vamos ver até então. Então, quando Jesus falou por meio de parábolas, esse momento era um cumprimento das Escrituras. Era também uma forma de simplificar a mensagem, como muitas pessoas creem, só que elas param por aqui. E há mais um fator, era também uma forma de distinguir os ouvintes do Senhor Jesus Cristo. E isso, meus senhores, é verdade ainda hoje. Porque enquanto uns são endurecidos, outros, eles são edificados pelo conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Aqueles que crerem, eles receberão ainda mais conhecimento por meio das parábolas. Os demais, eles serão confundidos. Nós lemos a parábola inteira na liturgia. Nós vamos ler agora apenas uns poucos versos. E depois nós vamos lendo conforme eu for expondo os demais versos. Portanto, eu peço que após nós lermos e orarmos, os senhores mantenham as suas Bíblias abertas, talvez no colo. E esse já é um exercício para não cochilar, porque você tem que fazer aquele equilíbrio, né? Já ajuda também. Tá ok? Avancemos então. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, no verso 3. Diz assim a santa palavra do Senhor. Jesus começou a falar de muitas coisas a eles, por parábolas, dizendo: certa vez o semeador saiu a semear. Vamos lá para o verso 9. Verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18. Verso 18. Agora ouçam a explicação da parábola do semeador. Até aqui. Curva a sua cabeça, mantenha a sua Bíblia aberta e vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós vamos a Ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, pedir auxílio do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades. Ajuda, Senhor, na nossa miséria de entendimento. Fala, Senhor, aos nossos corações e que o Teu Santo Espírito possa nos auxiliar a avaliar a nossa vida, os nossos corações e a maneira que nós ouvimos a Tua palavra. Senhor, eu confesso a minha total dependência de Ti e debilidade, é a Tua palavra. E eu falo, Senhor, ao Teu povo, e dependo do Teu Santo Espírito. E que nós possamos fazer isso esta manhã para a glória do Teu nome. Por isso pedimos, glorifica o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, em nosso meio. Pedimos essas coisas no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, lá em Marcos, que também registra essa parábola, nós vemos Jesus falando o seguinte, a respeito da pergunta dos discípulos sobre não entender a parábola. Jesus diz assim: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? Então Jesus aqui lhe dá a entender como esta parábola ela é essencial para nós entendermos todas as demais.
não só desse capítulo 13, que são 8 parábolas ao todo, mas no restante do Evangelho e dos demais Evangelhos. Esta parábola, ela contém 4 parábolas em uma. Por isso, eu não vou me aprofundar hoje em cada um dos tipos de solos, dos tipos de ouvinte, porque nós vamos fazer isso à frente. Nós veremos solo a solo, ouvinte a ouvinte, coração a coração. Essa parábola, ela revela o avanço do reino de Deus. Então ela está falando tanto conosco, com a igreja, com os crentes, quanto com aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, nós veremos hoje que os 4 tipos de solo representam os 4 tipos de resposta ao Evangelho, de resposta à palavra de Deus, os 4 tipos de comportamento de corações do homem. O solo pisoteado representa um coração duro, o solo rochoso representa um coração impulsivo, o solo com espinhos representa um coração dividido. E o solo bom representa o coração regenerado, o coração de um crente, e este frutifica. Eu explicarei brevemente essas imagens e a relação delas com aquilo que elas significam, e depois apontarei um caminho para a redenção. O puritano Matthew Henry disse o seguinte: cabe a nós dar a mais sincera atenção quando Cristo tem tantas coisas a nos dizer, de modo a não perdermos nada. Por isso que Deus nos ajude, através do seu Santo Espírito, a nós focarmos a nossa atenção. E que Deus nos auxilie a avaliarmos sinceramente como é que nós temos recebido a palavra de Deus, o Evangelho, e que tipo de coração é o nosso. Perdão. Assim, vejamos o primeiro tipo de solo, um solo pisoteado. E aí eu peço que você leia comigo no verso 4. Diz assim, verso 4: enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram pássaros e as devoraram. Verso 19: quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata, roubando o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso do que foi semeado à beira do caminho. À beira do caminho. Esse semeador, esse trabalhador, ele dá uma impressão de estar meio desleixado, semeando em lugares inadequados, à beira do caminho, no solo rochoso, entre espinhos. Contudo, o aparente desperdício, ele é explicado pela forma como era semeado, a forma de semear da época. As sementes, elas eram carregadas numa bolsa atravessada e eram lançadas na terra com as mãos. Obviamente você já pegou alguma coisa como sementes ou qualquer coisa assim com as mãos, um punhado para jogar, várias se desperdiçam e caem aleatoriamente. Ou então essas sementes, elas eram carregadas também num saco por algum animal com alguma perfuração. E aí elas iam caindo conforme o animal ia se movendo. Elas iam sendo escoadas por este buraco. Às vezes, mas não sempre, elas eram lançadas na terra antes de a terra ser arada. Normalmente se ara a terra, se abre os sulcos e joga a semente. Mas era comum de que as sementes fossem lançadas sobre o solo e depois fosse arado. E quando ele era arado, era removido, né? A terra era removida e essa semente, então, penetrava na terra. Assim, meus irmãos, o semeador, ele não tinha muito como saber o que estava por baixo da terra. E era normal, como eu falei, que algumas caíssem à beira do caminho por conta da forma como elas eram jogadas. E aqui nós temos uma coisa muito interessante, porque não é extraordinário como essa imagem ilustra a ação de um pregador? Veja, um pregador, ele deve pregar a qualquer tipo, a todo tipo de pessoa e em todo lugar. Por quê?
Porque ele nunca sabe qual coração eleito vai nascer do alto. Ele não pode escolher o caminho. Ele tem que jogar a semente. Os campos de plantio, eles eram delimitados por caminhos por onde circulavam os trabalhadores, né? Ao campo e ao caminho, onde esse semeador tinha que andar, ou os animais. E esse solo, à beira do caminho, ele era duro, obviamente porque era pisoteado pelos trabalhadores, era pisoteado pelos animais. Então era um solo mais duro do que aonde a semente devidamente deveria cair. Além de tudo, tinha mais ação do sol. Então a semente que caísse num lugar assim, ela não penetrava na terra. Esse solo não seria arado. Essa semente ela ficaria exposta na superfície, atraindo assim pássaros famintos. Esses pássaros, eles devorariam essas sementes, eles comiam totalmente. Esse é o termo literal que Jesus usa, comer totalmente, por isso que eu usei devorar. Lucas ainda acrescenta, que também o Evangelho de Lucas tem essa parábola, ele acrescenta ainda que essa semente seria, além de tudo, pisoteada. Junto com a terra pisoteada, a própria semente seria pisoteada. Vejamos então a explicação que Jesus dá à parábola. Aos discípulos é dado conhecer esses mistérios, mas não às multidões, Jesus diz. Agora, Jesus ele explicou essa parábola e nós temos acesso a essa explicação. Portanto, a nossa responsabilidade é muito grande. Portanto, meus irmãos, que o versículo 16 possa ser verdadeiro sobre cada um de nós, quando diz: bem-aventurados os vossos ouvidos, porque eles ouvem. E assim que nós possamos obedecer à ordem do verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A interpretação geral da parábola é a seguinte: a semente, obviamente, é a palavra do reino, o Evangelho, a palavra de Deus, e Jesus, o semeador. Mas não apenas Jesus, mas todo aquele que prega a palavra é também um semeador. Os tipos de solo são os tipos de corações dos homens, identificado por Jesus como 4 tipos. E a forma como cada solo recebe a semente representa como os homens recebem a palavra de Deus. Portanto, eu creio que melhor do que chamar de a parábola do semeador, seria chamar de parábola dos solos, porque o foco é os solos, né? São os solos. Vejamos então o significado específico. O coração duro, a semente exposta e as aves. Assim como o solo endurecido, meus irmãos, não serve para plantar, um coração endurecido não serve para receber o Evangelho. A semente, ela precisa penetrar no solo para poder produzir, e da mesma forma o Evangelho precisa penetrar no coração do homem para trazer vida. Se ele não penetrar no coração, as impressões causadas pela pregação ficam expostas aos ataques de Satanás, que na parábola é representado pelos pássaros. E aí nós lemos lá em Marcos o seguinte: logo vem Satanás e tira, rouba a palavra semeada neles. E é isso que nós vemos nas pessoas de coração duro. Elas têm talvez uma leve impressão espiritual a respeito daquilo que ouviram. Podem ficar impressionadas por alguma coisa, mas aquilo dura pouco, fica na superfície, e logo Satanás rouba essa impressão. Satanás, através das suas mentiras, ele roubará a bendita semente tão facilmente quanto pássaros esfomeados comem aquelas que ficam expostas pelo caminho. Dessa forma, essas pessoas ouvem, mas não entendem. E se recusam, então, a aceitar a mensagem que poderia trazer vida, que poderia salvá-los. Isso é verdade, infelizmente, a respeito de muitos que me ouvem.
ouvem, mas não são afetados pela palavra. Ouvem com o coração duro e essa palavra fica na superfície. Recebem a semente do Evangelho todo domingo, mas ela não encontra espaço nos seus corações endurecidos. Foram endurecidos talvez porque pensamentos incrédulos caminharam muito por esse coração. Talvez porque esse coração foi pisoteado por desejos egoístas, por amor a algum pecado, por rebeldia contra Deus. E se essas paixões não esmagarem a palavra, o que restar vai ser roubado por Satanás. Veja, Satanás não descansa. E Satanás não precisa vir pessoalmente. Ele usa pessoas, às vezes amigos, às vezes parentes. Ele usa as dificuldades, ele usa as incertezas que nós temos com relação ao futuro, à fé. Ele usa também cobiças que nós temos, traumas que nós carregamos para afastar as pessoas de Deus, para roubar a semente da palavra. Inclusive, ele pode até mesmo usar o Evangelho para endurecer um coração, para roubar a palavra. Talvez muitos que me ouvem o Evangelho como cheiro de morte. Mas vejamos o arado celestial. Irmãos, a única coisa que pode amolecer este coração duro e fazer a semente do Evangelho penetrar é o precioso sangue de Cristo Jesus. Nada mais. Senhores, eu posso falar e falar e falar, mas eu não posso pegar e enfiar dentro do coração dos senhores, nem do meu, a palavra de Deus. Eu posso apenas lançar a semente e orar para que Deus, por meio do seu Santo Espírito, faça essa semente germinar e frutificar. A maioria dos corações endurecidos jamais serão salvos. Essa é a grande realidade. Mas, se você se identifica como um coração endurecido, não precisa ser assim para você, porque apesar de ser impossível que um coração endurecido receba a semente, o nosso Deus é o Deus do impossível. Para Ele não existe essa palavra. Portanto, não se permita ouvir o Evangelho de qualquer jeito. Não se permita mais que as palavras de Deus entrem por um ouvido e saiam pelo outro, encontrando no meio do caminho um coração duro. Reflita sobre aquilo que a palavra tem revelado para você. Por um lado, o estado desesperador de todo homem sem Cristo. Por quê? Porque ele está debaixo da ira de Deus. Mas por outro lado, a salvação oferecida também por Deus, gratuitamente, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Ore. Vá ao Senhor e ore, peça a Deus para sondar o seu coração. Senhor, sonda o meu coração e peça discernimento para entender a razão do seu fracasso em ouvir, em guardar essa palavra. E depois de entender isso, peça perdão. Humilhe-se diante daquele que é rico em perdoar, que é rico em misericórdia. Aquele que pode derramar graça, que amolece todo tipo de coração, inclusive o seu. Que o Espírito Santo venha arar todo solo endurecido que me ouve e que faça-os render muitos frutos para a glória de Deus. Segundo lugar,
Vejamos um solo rochoso. Eu peço que você me acompanhe no verso 5. E outra parte, caiu em solo rochoso, onde não havia muita terra. E brotaram rapidamente, porque a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou e secou, porque não tinha raiz. Vamos ao verso 20. O que foi semeado em solo rochoso é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo e dura pouco tempo. Quando vem a aflição ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e tropeça. Vejamos uma pouca terra e o calor do sol. A ideia aqui, meus irmãos, desse solo rochoso, em algumas traduções solo pedregoso, não é um solo coberto completamente de pedras. Lembre-se, é um campo, o semeador está semeando num lugar propício para plantar. Ele não está jogando semente na rocha. É um solo que você, olhando ele na superfície, é igual aos demais. Mas esse solo escondia uma rocha por debaixo dessa terra. Uma fina camada de terra, uma terra boa, mas uma fina camada por cima dessa rocha. Então essa terra tem pouca profundidade. Por conta daquela pedra, ainda que a semente germinasse, as suas raízes elas não poderiam se desenvolver, não podiam se aprofundar. Agora, olha que interessante isso. Essas rochas, elas retêm o calor do sol e vão passando este calor aos poucos para a terra ao redor. E este calor servia para fazer com que as sementes germinassem muito mais rápido do que as sementes que estão em outros lugares. E esse calor que faz com que as sementes brotem mais rápido que o resto do campo, é exatamente o calor que também vai matá-las. Porque como elas não encontram água, o mesmo sol que faz crescer, as queima e as faz secar. Esse é um coração impulsivo, meus irmãos, que rapidamente cresce e seca. Note o imediatismo daquilo que Jesus fala. Logo recebem com alegria. Que bacana. Contudo também, logo se escandalizam. Um coração impulsivo, ele é identificado pela sua superficialidade. Ele é superficial, ele tem pouca terra. Há uma rocha de incredulidade por baixo. São pessoas que ouvem o Evangelho e que logo recebem, e recebem com alegria. São pessoas que são intensas, empolgadas, impulsivas. Elas ouvem e logo se comprometem com Cristo. Logo querem fazer alguma coisa, logo querem agir, logo querem falar a respeito de Cristo e falar a respeito daquilo que receberam. Mas essas pessoas se comprometem com Jesus Cristo apenas de forma emocional, de forma superficial, sem calcular o custo. Como Jesus vai falar lá no capítulo 16. Não calcularam o custo. Então, para todo mundo chega a aflição, e quando chega a aflição ou a perseguição por causa da palavra, essas pessoas tropeçam, essas pessoas se escandalizam, essas pessoas retrocedem. Elas são pessoas como o Senhor flexível ou o Senhor volúvel, dependendo da sua tradução, descrito pelo puritano Bunyan, no Peregrino. São pessoas que desejam ir para o céu, mas na primeira adversidade, elas caem no pântano do desespero. E quando caem no pântano do desespero, logo mudam de opinião a respeito da igreja. São superficiais, não têm profundidade. Elas concordam em seguir o Senhor cristão rumo à cidade celestial, mas regressam assim que aparecem as aflições. Eu não esperava por isso, eles dizem.
sem raízes, as suas impressões espirituais não passam de emoções passageiras, curtas. Pouca duração, diz Jesus. Será que alguém aqui que me ouve tem um coração impulsivo? Tem boa terra na superfície, mas rocha por debaixo. Rocha de um coração impenitente. Irmãos, já passaram muitos assim por aqui. Infelizmente, eu sei que vão passar muitos outros. E a minha oração é que quem me ouve não seja desses. Pessoas que davam a impressão de que produziriam muito, mas secaram-se tão rápido quanto apareceram. Talvez se impressionaram com alguma graça, se impressionaram com alguma bênção que receberam ou que viram, ou então se impressionaram com alguma promessa. Uns ouviam atentamente, demonstravam alegria, mas logo se escandalizavam. Outros não queriam abrir mão das suas vidas, dos seus caminhos, dos seus pecados, dos seus passatempos para seguir a Jesus Cristo. Afirmaram, sim, fé em Jesus Cristo, mas não havia raiz. Terra rasa produz profissão de fé superficial, escreveu um teólogo. Terra rasa produz profissão de fé superficial. São pessoas que vieram e fizeram parte da igreja visível, mas que nunca entraram pela porta estreita, que nunca foram realmente dos nossos, e justamente por não serem dos nossos, saíram. Alguns retornaram ao próprio vômito, outros foram além e hoje, infelizmente, estão brincando na lama com porcos. E a sua incredulidade fez com que o seu estado atual seja pior do que aquele primeiro, quando chegaram perto do Senhor. A necessidade de um replantio celestial. Avalie seu coração. Como que nós temos ouvido a palavra? Nós temos ouvido a palavra de forma impulsiva, sem compromisso? Se isso tem acontecido, então devemos nos arrepender, pedindo para que o Espírito Santo possa destruir, remover essa rocha de incredulidade dos nossos corações. Que jamais ouçamos outro sermão tendo apenas impressões religiosas passageiras, como os judeus dos dias de Ezequiel, que nós também lemos na liturgia, a quem o Senhor disse, os filhos do seu povo falam. Note, não é os filhos do meu povo, mas do seu povo. Os filhos do seu povo falam, cada um ao seu irmão, venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. E eles vêm até você, eles iam até o profeta, como o meu povo costumava vir. Assentam-se diante de você como o meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas os corações deles só ambicionam lucro. Você tem raízes profundas que possam resistir ao sol, que possam resistir às provações, às aflições, às perseguições? Você está preparado para frutificar no meio de aflições e perseguições? Me escute com atenção. Se o joio serve somente para ser queimado, para que vai servir uma planta seca e murcha? Arrependa-se. Arrependa-se. Note, se Jesus é a videira verdadeira
E se o seu pai é o agricultor, como Jesus fala lá em João 15, então, meu amigo, peça para que ele replante você. Peça para que ele enxerte você em Cristo. Diz o Senhor, porventura minha palavra não é como um martelo que esmiuça, que destrói a pedra. Somente a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir a pedra de incredulidade que pode estar nos nossos corações, que pode estar no seu coração. Terceiro tipo de solo, um solo com espinhos. Acompanhe comigo no verso 7. E outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Verso 22. Verso 22. E o que foi semeado entre espinhos é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Espinhos crescem rápido, meus irmãos. Veja, o terreno ele foi limpo na superfície. Cardos e abrolhos, que são plantas espinhosas, elas foram cortadas. Mas as velhas raízes foram esquecidas. Elas ainda estavam enterradas no solo. O terreno ele não foi realmente bem limpo. Já aconteceu isso com você? Ao invés de você arrancar a raiz de um mato, você só cortou ele. 3, 4 dias depois você vê ele está verdinho de novo, parece que rindo da sua cara. É fato que mato e ervas daninhas, elas crescem rápido e crescem sem controle. Eu estava vendo até uma meditação a respeito da maldição de Deus sobre a terra, que a terra ia dar ervas daninhas, e um autor estava falando sobre um terreno baldio, como ele é rápido e próspero e frutífero em mato e ervas daninhas, mostrando a maldição de Deus. Elas crescem rápido, crescem sem controle, elas brotam rápido, elas brotam com força e brotam com força sufocando os frágeis brotos daquela semente que foi semeada há pouco. Elas sufocam porque elas cobrem a luz solar, sufocam porque elas retiram a água e outros nutrientes da terra com maior velocidade. Por quê? Porque já tem raiz. Lembre que nós estamos falando de uma nova semente lutando e disputando espaço na terra com alguma planta já enraizada. Um coração dividido faz brotar o que não presta. Um coração dividido faz brotar o que não presta. O solo com espinhos representa aquelas pessoas que não romperam com o amor ao mundo. Aquelas pessoas que não romperam com o amor ao pecado, com a cobiça ao dinheiro. Veja, a terra é boa. Ninguém está discutindo isso. E a semente lançada nesses corações, ela parece ter uma probabilidade muito boa de vingar. Todavia, como diz aquela máxima a respeito do Brasil, em se plantando, tudo dá, nesse solo pode nascer tanto a boa semente da palavra de Deus, quanto pode renascer as raízes do velho homem, da velha criatura. Infelizmente, esse é um grupo grande e comum dentro da igreja. Infelizmente, é bem provável que eu esteja falando esta manhã com alguém que seja assim. E antes que você fique chateadinho, esse é muito provável uma descrição que me atinge também. Pessoas que ouvem, pessoas que entendem, pessoas que apreciam a palavra, pessoas que até desejam obedecer a palavra, mas então algo acontece.
De repente algo começa a sufocá-los porque outras coisas ocupam o seu afeto. O seu afeto é dividido com outras coisas. Nós vemos pessoas assim dentro das igrejas. Alguns começam a prosperar e agora tem muitas preocupações, tem muitos compromissos. Aí não há mais lugar na agenda para o Senhor. O Senhor é colocado em segundo plano. Outros são sufocados pelas necessidades básicas. Outros ainda nem pelas necessidades básicas, mas por aquela necessidade de ter mais e mais e mais. Pessoas que se ocupam em conquistar mais do que o pão diário e que buscam ganhar o mundo inteiro e então perdem aquilo que é mais precioso. Esse mal, meus senhores, aflige tanto a ricos, que são sufocados por causa da sedução da riqueza, quanto pobres, porque estes são sufocados pelas preocupações da vida. Preocupações com amanhã, com o problema de amanhã, ansiosos. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que dinheiro seja mal, que o dinheiro é mal, ou que trabalhar para obtê-lo seja pecado. Não, nada disso. Por quê? Porque não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro que é pecado. A questão é o seguinte: a linha é muito tênue. E o dinheiro se transforma num ídolo muito rápido. Alguém diz assim: mas se eu tiver um pouco mais, eu vou poder dar mais conforto para minha família, eu vou poder ter uma vida mais tranquila. Já pensou? Eu não vou precisar me preocupar todo dia com contas, a minha vida vai ser tranquila, e então eu vou me dedicar mais ao Senhor, eu vou orar mais, eu vou ter mais tempo para ler a palavra, para ajudar na igreja. E com esse desejo no coração, porque o caminho do homem parece bom aos seus olhos, mas muitas vezes é caminho de morte, diz o Senhor. Com esse desejo, o que ele faz? Ele se afasta do Senhor para buscar esse dinheiro a mais, para buscar esse ganho a mais. E aí acontecem duas coisas. Ou ele fracassa, e fracassando ele retrocede desanimado, larga de Deus porque desanimou, ou então ele prospera. E quando ele prospera, ele se afastará ainda mais. Porque para manter aquele ganho é preciso dedicação, é preciso tempo. E sempre é necessário um pouquinho a mais. O dinheiro é um ídolo para essas pessoas que sempre exige algo a mais. Não, eu só preciso ajeitar isso, eu só preciso pagar aquilo, eu só preciso resolver o problema do amanhã, não basta o mal do dia. As preocupações da vida abrangem não só dinheiro, mas abrangem também os prazeres. As nossas preocupações, veja, quando os nossos prazeres são lícitos, eles podem nos sufocar pelo descontrole. Eles podem nascer como uma erva daninha e sufocar a palavra de Deus. Mas quando os nossos desejos, quando os nossos prazeres são ilícitos, eles naturalmente nos sufocam porque são pecados. E o salário do pecado é a morte. Se o coração não for purificado, raízes de cobiça, de inveja, de orgulho, de imoralidade, de justiça própria, que talvez seja um dos piores, entre outras pragas, vão permanecer e logo vão renascer. Quem tentar levar uma vida dupla, crente no domingo e sem Deus durante a semana,
logo vai descobrir que os brotos da graça são sufocados muito rapidamente por raízes fortes e profundas daqueles pecados que não foram nem confessados, muito menos abandonados. Muito menos abandonados. Jesus diz o seguinte: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, do nosso Pai, eu espero, que está nos céus. É necessária uma limpeza celestial. Apesar de ser um bom solo, se nada for feito, tal coração vai permanecer infrutífero. Portanto, nós devemos pedir para que o Pai, o agricultor, que ele limpe, que ele capine, que ele remova a sujeira do nosso coração. Peça a Deus para sondar o seu coração e seja sincero com aquilo que for revelado, porque muitas vezes nós pedimos algo e não gostamos da verdade que é revelada. E aí nós tentamos passar pano. Não, veja bem, não é bem isso, não, a gente entra na defensiva. Não, peçamos a Deus, Senhor, me mostra, e sejamos sinceros com esse resultado. O que é erva daninha tem que ser cortado. Não aceite mais ser seduzido por riquezas e outras coisas que sufocam. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E onde é que está o nosso coração? Em Deus? Ou nas riquezas, ou nas preocupações, ou nos prazeres. Em outro lugar, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque há de odiar um e amar o outro. Olha o que Jesus diz. Não é que vai desgostar um pouco, não. Odiar a um e amar ao outro. E aonde estiver o tesouro, aí está o seu coração. Odiar a um e amar ao outro. Ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. A riqueza, meus irmãos, pode ser uma bênção de Deus, porém, eu diria que é uma bênção perigosa, porque caso ela domine o seu coração, vai sufocar o Evangelho de Deus. Portanto, nós devemos nos arrepender e devemos orar conforme Agur, lá em Provérbios: Senhor, não me des nem pobreza, nem riqueza, mas apenas o que for necessário. Dá o pão nosso de cada dia. Precisamos sondar também se não há raízes de pecados escondidos em nosso coração, porque se ficou essa raiz, vai brotar. E se brotar, vai sufocar a palavra. Ouçamos Tiago. Tiago diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Clamemos pela graça de Deus e confessemos arrependidos os nossos pecados.
confiando na suficiência da obra do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, que levou sobre si, levou sobre os seus ombros os nossos pecados, buscando no Espírito Santo a força necessária para vencer aquilo que tem dividido os nossos corações, porque tem dividido os nossos corações, e nós seremos mentirosos se dissermos que o nosso coração, em maior ou menor grau, não é dividido. Mentirosos se nós dissermos isso. Eu não ouso dizer isso sobre mim. A maioria do tempo, bem mais do que eu gostaria, meu coração é dividido. E maldita seja a semente, e raiz, e fruto do pecado, que resta no meu e no seu coração. E que a bendita semente do Evangelho possa frutificar. Frutificar. Não descansemos. Não descansemos até que o solo do nosso coração seja revirado e que toda a raiz da velha criatura, do velho homem, seja descoberta, seja exposta, seja envergonhada, seja arrancada e seja queimada. E que Deus nos ajude. Porque ou nós arrancamos essas raízes, ou elas vão nos sufocar cedo ou tarde. E pode ser tarde demais, se nós esperarmos. Vejamos o quarto solo, um solo bom. Verso 8, acompanhe comigo. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100. Outro 60 e outro 30. Verso 23. O que foi semeado em boa terra é o caso daquele que ouve e compreende a palavra. Alguém assim produz fruto. E um produz 100, e outro produz 60, e outro produz 30. Meus irmãos, uma terra boa frutifica. Nenhuma terra é considerada boa se for infértil. Ninguém diz, essa terra aqui é boa. Ela só não nasce nada aqui, mas não existe isso. É a característica principal. Além de fértil, ela precisa ser profunda. Não pode ter rochas escondidas. Não pode ser dura. Não pode ser pisoteada por tantas coisas que pisoteiam os nossos corações. Também não pode haver raízes de ervas daninhas esquecidas, porque para ser uma terra realmente boa, ela tem que ser completamente limpa. Essa boa terra, ela compensa as sementes que foram perdidas. Essa boa terra, ela vai produzir o suficiente para encher os celeiros desse semeador. Uma terra assim certamente produzirá abundantemente com uma boa semente. E nós sabemos que o Evangelho é uma semente sobrenatural nos seus atributos, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um coração que ouve e compreende, frutifica. Ele frutifica. A terra boa representa o coração do cristão verdadeiro. O coração daquele que ouve e compreende a palavra, segundo Mateus. Daquele que ouve e recebe a palavra, segundo Marcos. E daquele que, ouvindo a palavra, a conserva, diz Lucas. Por quê? Porque diferente do coração duro, essa pessoa entendeu a palavra. Porque diferente de um coração impulsivo,
superficial, rochoso. Essa pessoa não apenas recebeu com alegria, mas recebeu com sinceridade, recebeu com profundidade e, diferente de um coração dividido, sufocado por espinhos, essa pessoa obedece ao chamado do Evangelho com arrependimento, com confissão e com submissão obediente ao Pai, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhores, somente um coração assim vai gerar fruto. Dito diferente, somente num coração desse tipo é que o Espírito Santo de Deus vai gerar fruto. Porque o fruto que nós temos em vista é o fruto do Espírito. É comum que pregadores afirmem, distorcendo a palavra, que fruto representa aqui conversões. Não. Fruto representa aqui aquilo que o Espírito Santo produz num solo bom, ou seja, num coração já regenerado, já renascido, já nascido do alto, convertido. A saber, o que ele produz? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas, todavia, não é errado afirmar que tal semente pode transformar o solo. A gente não falou que essa semente é sobrenatural em seus atributos? O Evangelho é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nunca volta para ele vazia. Antes, ela faz aquilo que lhe agrada e prospera naquilo que foi designado por Deus, segundo o seu propósito, como Isaías escreve no capítulo 55. O Evangelho, meus irmãos, sempre será o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se salvam, quanto naqueles que se perdem, tanto naqueles que é cheiro de morte para morte, quanto naqueles que é cheiro de vida para vida. Portanto, ainda que em muitas pessoas, a palavra seja roubada por Satanás, seja ressecada pelas aflições, seja sufocada pelas preocupações, pecados, seduções com a riqueza, ainda assim, em muitos, ela traz salvação. E nesses convertidos, o Espírito Santo de Deus vai produzir os seus frutos na proporção de 30, 60 e 100 por um. Note o seguinte: não há um padrão de produção. Isso é interessante. Veja, a medida da graça salvadora é a mesma. A medida da graça de Deus que me salvou é a mesma que salvou você, é a mesma que salvou Abraão e é a mesma que salvou Paulo. É igual e suficiente para cada crente. Mas a medida da graça que gera frutos do Espírito Santo, não. Uns frutificam mais que os outros. Contudo, independente da produção, essa produção confirma que aquela pessoa recebeu vida. Essa produção confirma que aquela pessoa é um solo bom. Confirma que essa pessoa foi convertida. Por quê? Porque só o crente obedece. Por quê? Porque só o crente tem fruto do Espírito. Dito diferente, um crente pode produzir 100 por um, e glória a Deus por isso. Mas ele não é melhor ou mais salvo que o seu irmão que produziu apenas 30 por um. E aquele que produziu 30 por um não é menos crente do que o seu irmão que produziu mais. E aquele que não produziu nada, não tem vida. Não é um crente. Não é uma boa terra.
não é um bom solo, não nasceu do alto. Não nasceu do alto. Porque é Deus, meus irmãos, quem dá o crescimento por meio do seu Santo Espírito, conforme a sua boa vontade. Assim, como nós temos recebido a semente? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus afirmou que falava à multidão de maneira obscura, porque eles não eram participantes da verdadeira luz, mas eu espero que Jesus esteja falando claramente com cada um dos senhores. Nós temos ouvido e temos responsabilidade sobre isso. E como que nós temos ouvido, irmãos? Com dureza, sem crer? Ou crendo de maneira superficial, ou crendo com reserva porque nós estamos divididos, ou crendo de todo o coração e produzindo fruto. Não nos enganemos, para alguém ser salvo não basta apenas ir a uma igreja bíblica e ouvir o verdadeiro evangelho. Há somente uma evidência de que nós estamos ouvindo corretamente a palavra de Deus, se o seu Espírito estiver produzindo frutos em nós. Seja na proporção que for, pode ser 1 por 1. Mas se não estiver produzindo, nós não estamos ouvindo a palavra adequadamente. Quem regenera o coração é Deus, mas é nossa responsabilidade ouvir e é nosso dever obedecer à ordem do Evangelho, crer, se arrepender e viver em dependência e obediência, em submissão a Cristo Jesus. É nossa responsabilidade. Como que nós temos ouvido? Como que nós temos ouvido? Com fé? Com arrependimento? Com amor e temor pela justiça e santidade de Deus? Com humildade, sabendo que sem o Evangelho nós estaríamos condenados? Com gratidão pela graça imerecida? Essa mensagem tem nos conduzido à oração, à santidade, às boas obras, ao amor a Deus e ao próximo, à compaixão e misericórdia para com aqueles que não entendem e continuam seguindo rumo ao abismo. A semente do Evangelho tem nos feito perdoar as pessoas, a depender de Cristo e não das nossas próprias obras. A semente da palavra tem gerado em nós amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sem esses frutos, em alguma proporção, nós podemos ter certeza de que não estamos ouvindo corretamente. E a falta destes frutos é um alerta para nós, é um alerta a respeito da nossa sinceridade ou insinceridade da nossa profissão de fé. Um alerta que deve nos fazer avaliar a nossa profissão de fé. E um alerta também sobre o nosso comodismo e o nosso desleixo com aquele que nos amou primeiro e nos chamou para sermos santos como Ele é santo. Lembremos do que Tiago escreveu: não se limitem a ouvir a palavra, sejam praticantes dela. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Eu tenho esperança de que Deus possa mudar alguns corações que me ouvem. Eu tenho esperança que Deus possa mudar completamente o meu coração. Se Ele começou a boa obra em alguém aqui, Ele é fiel e vai completá-la. Mas eu tenho esperança de que aquele coração que nunca recebeu nada, possa recebê-lo.
E eu digo isso por experiência própria e espero que essa também seja a sua experiência. Eu tenho esperança e te chamo a continuar tendo fé a respeito daquelas pessoas que nós amamos e que nós temos orado para se converter, que nós continuemos orando, que nós continuemos testemunhando para elas quando pudermos e confiando no Senhor. Nós não sabemos que tipo de solo são essas pessoas. Pode ser uma terra boa, e se for uma terra boa, no tempo certo vai frutificar, mas pode não ser. E antes de que nós nos desesperemos por isso, lembremos que é Deus quem transforma, e que foi Ele, que é todo sabedoria, que é todo amor, quem definiu o destino eterno de cada um. Deixemos isso com Ele, façamos a nossa parte. Essa parábola revela a nós que Jesus não se impressionava com as multidões que o seguiam. Da mesma forma, nós não devemos nos impressionar com multidões, com igreja cheia. Também não devemos perder o ânimo quando nós vemos pessoas infrutíferas ao nosso redor. Antes, nós devemos dar glórias a Deus. Conforme Jesus, dizendo com as palavras de Jesus, graça te damos, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mas nós não podemos nem nos acomodar, nem ficarmos ansiosos, porque nós não vemos o crescimento nas nossas vidas. Sejamos gratos por aquilo que já nos foi concedido, sem invejar aqueles que cresceram mais. Porque nós precisamos, meu irmão, buscar aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Você não vai frutificar como Davi, como Paulo ou como Calvino, mas você deve frutificar como Deus quer que o Carlos frutifique, que o Lucas frutifique, que o João frutifique. Não só os homens, a Naila também, a Dora também, a Cristiane também. Afinal, meus irmãos, o fruto é do Espírito Santo e Deus vai agir em cada vida conforme a sua boa vontade. Veja, a nossa incapacidade, ela pode até atrapalhar e atrapalha, mas jamais vai poder vencer o poder, o amor e a fidelidade de Deus em agir. Louvemos a Deus, porque nós temos mais dele hoje do que nós tínhamos ontem. E se você não puder dizer isso, peça perdão e peça graça, para poder falar como Paulo afirmou, prosseguimos a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo nos conquistou. Não, irmãos, não alcançamos a perfeição, mas concentremos todos os nossos esforços nisso, esquecendo-se do passado e olhando para aquilo que está adiante, prosseguindo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Que o Senhor transforme os nossos corações e que o Espírito Santo nos faça frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Fique em pé e curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós e nos perdoa. Estende o teu perdão, Senhor, a todo coração duro. Estende o teu perdão a todo coração que tem falta de convicção.
a todo coração que é impulsivo, a todo coração que tem estado dividido. Nos perdoa, estende a tua graça e nos transforma pelo teu poder. Move, mexe, chacoalha, revira, ara a terra dos nossos corações, amolece com o sangue do Cordeiro. Ara essa terra, mesmo através de aflições e perseguições. Limpa essa terra, ainda que doa, e vai doer, mas louvado seja o teu nome por isso. Esmiuça toda a rocha de incredulidade que há nos nossos corações. Senhor, não permita que fique escondido dentro dos nossos corações nenhuma raiz de pecado, de amargura, de incredulidade, de idolatria. Expõe, Senhor. Limpa. Destrói tudo aquilo que vai contra a tua boa palavra. Salva, Senhor, os teus filhos. Consola, Senhor, os teus filhos desanimados. Ajuda-os a frutificar. Fortalece os cansados. Expõe e afasta os que não são. Gera, Senhor, em nossos corações os devidos frutos do Teu Santo Espírito, conforme a Tua boa vontade, para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.